Bom dia, nono ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, ok? Aqui no Colégio Espaço Livre, gravando nossas aulas de história, ok? Então é interessante, lembrando que eu trabalhei nas aulas com vocês, nas aulas anteriores eu trabalhei o processo de redemocratização do Brasil, trabalhei um pouco com vocês, as ditaduras que foram implantadas na América Latina, inclusive, indiquei um livro belíssimo, certo? Que é para que vocês compreendam, certo? O que fazem essas formas de governo autoritário, inclusive indiquei A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende para vocês, um livro belíssimo, certo? Inclusive eu estou lendo novamente esse livro, porque uma parte desse livro ela escreveu com base em depoimentos, com base em entrevistas, certo? Que ela fez com aquelas pessoas que foram perseguidas, que foram torturadas, que foram parar nos campos de concentração no Chile, de Augusto Pinochet. Beleza? Mas aqui eu vou trabalhar com vocês, certo? A chamada crise da União Soviética, beleza? Aí a partir da página 133, certo? Principalmente, vamos trabalhar. Sabemos que após a Segunda Grande Guerra Mundial, emergiu duas grandes potências, beleza? Sabemos que os Estados Unidos, emergiram como uma potência militar e como uma potência econômica também. Vocês não podem se esquecerem disso. Sabemos que a Segunda Guerra Mundial, em termos econômicos, ela foi extremamente positiva para os Estados Unidos. Porque ela aquece a economia norte-americana, a indústria bélica, ela aqueceu a economia norte-americana e nos anos 50, como eu falei para vocês, foi a década de ouro do capitalismo norte-americano. Emerge uma outra potência, Isso na Europa, no caso, a União Soviética. Então, nesse contexto do pós-Segunda Grande Guerra Mundial, nós temos uma nova ordem mundial, que essa nova ordem mundial que a gente chama, de mundo bipolar, ou seja, os países ou estavam sob a esfera de influência dos Estados Unidos, do capitalismo norte-americano, ou os países estavam sob a esfera de influência da União Soviética, ok? Que erroneamente, vocês coloquem aí entre aspas, sobre a esfera de influência, abre aspas, comunismo, fecha aspas, soviético, porque não vou adentrar nesse conceito de comunismo, mas posso afirmar para vocês que onde não há liberdade, não há comunismo, ok? Onde há dominação do homem pelo homem, não há comunismo, ok? Então a União Soviética, como alguns estudiosos, alguns historiadores afirmam, ela estava destinada a não dar certo. Vocês viram que a União Soviética, estava... Por quê? Porque foi um dos países que mais sofreu, durante a Segunda Grande Guerra Mundial foi a Rússia. Certo? Diferentemente dos Estados Unidos, um único estado norte-americano, um único estado que faz parte dos Estados Unidos que foi bombardeado foi o Havaí. Então, a parte continental, toda essa parte continental dos Estados Unidos não caiu nenhuma bomba. Então, pelo contrário, a indústria bélica aquece a economia norte-americana, enquanto que o território russo, sabemos que a Alemanha, ela vai destruir-se, como um exemplo que eu posso dar aqui a vocês, é a cidade industrial de Stalingrado, que vai ficar em ruínas.
Então, a União Soviética, no caso que já era a União Soviética, foi um dos países, né? A Rússia foi um dos países que mais teve grandes perdas. Só em seres humanos foram mais de 22 milhões de pessoas que morreram durante a Segunda Grande Guerra Mundial, cidades destruídas, campos arrasados. Então, por isso, certo? Alguns historiadores afirmam que ela estava destinada a não dar certo, né? E aqui nós já vamos entrar na crise, né? E essa crise, certo, vai começar a partir dos anos 50, quando, certo, principalmente no governo de Khrushchev, certo? Por quê? Porque a partir daqui a União Soviética ela vai, né, o que a gente chama, a União Soviética ela deixa de ser totalitária a partir da morte de Joseph Stalin, quando Khrushchev ele denunciou os crimes cometidos pelo governo de Stalin, que são as famigeradas gulags, que nada mais eram do que os campos de concentração, certo, para os presos políticos. E ficava, assim como no regime czarista, ficava na Sibéria. Nem o regime czarista, que era uma autocracia, foi cometida tanta barbaridade, tantos crimes como ocorreu na União Soviética na época de Stalin. Só para vocês terem noção, mais de 60 milhões de pessoas morreram nas gulags. Os campos Auschwitz, os indivíduos chegavam, grande parte iam para as câmaras de gás, depois fornos crematórios viravam cinzas. Aqui era diferente, aqui as pessoas morriam à míngua, ok? Em 62, né, determinou em 62, isso aqui para falar um pouco das gulags, que é um tema que eu venho pesquisando há anos, que é muito pouco abordado nos livros de história. Em 62, né, nós vamos ter a retirada dos mísseis nucleares soviéticos que havia sido instalado em Cuba. Lembrando que nesse ano nós vamos ter a crise dos mísseis, ou seja, né, os Estados Unidos e a União Soviética, né, beiraram a uma guerra nuclear. Então, nós vamos ter a construção do Muro de Berlim a partir dos anos 60. Nós vamos ter investimento na chamada corrida espacial, diminuiu a repressão interna na União Soviética, e essa diminuição da repressão dentro da União Soviética, isso mostra que o Estado soviético estava deixando de ser totalitário e iniciou, né, uma política de coexistência pacífica com os Estados Unidos. Isso de 53 a 64. E depois nós vamos ter de 64 a 82, certo? Então aqui começa o que a gente podemos dizer aqui, né, a União Soviética deixando de ser totalitária, né? E de Brezhnev nós vamos ter, né, nós já vamos ter uma liberdade religiosa, aumentou o controle e as intervenções em outros países da União Soviética e investimento, né? Investiu fortemente no exército e na indústria armamentista, ok? Então, essa crise, ela vai, certo? Na próxima aula nós vamos estudar, certo, o governo de Gorbachev, tá bom? Então, essa crise, o final dessa crise, essa crise vai culminar com o enfraquecimento e com o fim da chamada União Soviética, isso no início dos anos 90, ok? Então, vou ter que encerrar aqui minha aula. Espero que vocês tenham compreendido o que foi discutido aqui em sala. Vou me aprofundar ainda mais sobre esse tema com vocês, ok? Principalmente esse período em que a União Soviética ela deixa de ser totalitária. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, meus amores. Tudo de bom para vocês. Tchau.